Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Teologar, o podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Antes de nós apresentarmos a nossa convidada especial, nós queremos falar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Então faça isso, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você possa então assim receber as notificações dos novos episódios, assim como este episódio que você está assistindo agora. Vamos então estar apresentando a nossa convidada de hoje, professora Liliane, doutora em Sociedade e Cultura na Amazônia. E assim nós queremos recebê-la. Professora Liliane, seja bem-vinda. Obrigada, professor Haidt, pelo convite. É um prazer estar com vocês, compartilhar um pouco aí do meu trabalho, né, de tese, um estudo aí realizado durante 4 anos e meio aproximadamente, e é um prazer. Que bom. Então vamos falar da professora Liliane, que além de socióloga, também é teóloga por esta casa, a Faculdade Boas Novas. Professora Liliane é professora também aqui da Faculdade Boas Novas, mas vamos falar um pouco acerca da sua formação acadêmica. Então ela é teóloga pela Faculdade Boas Novas, mas também é formada, graduada em Ciências Sociais pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas, onde também realizou o seu mestrado em Sociologia e o doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia. Vamos estar falando um pouco acerca da sua pesquisa. Eu tenho aqui o tema da sua pesquisa, eu gostaria de falar a todos vocês, e o tema é exatamente esse: as complexas tramas entre o pentecostalismo judaizado e a Amazônia. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, que é a pergunta inicial, uma pergunta que eu estou na expectativa há muito tempo, que eu gostaria de ter essa oportunidade de fazer essa pergunta, professora Liliane, e a pergunta é essa: qual é a sua tese? Qual é a tua tese, professora? A minha tese é um novo conceito para pensar o pentecostalismo no Brasil. Mas esse conceito, na verdade, ele é cunhado a partir do contexto amazônico. Por isso que a minha tese ela tem como título As Complexas Tramas entre o Pentecostalismo Judaizado e a Amazônia. Então, a tese está aí nessa categoria, Pentecostalismo Judaizado, né? Que é uma categoria pensada, cunhada justamente para entender a inserção, né, da cultura judaica, dos símbolos judaicos, de rituais judaicos no âmbito de comunidades pentecostais no Brasil. E o meu ponto de partida para pensar essa categoria foi justamente a Amazônia, né, uma região de muitas complexidades, como nós já sabemos, né, uma região diversa, uma região onde a etnicidade é uma das suas marcas, como também as crenças, né, as religiosidades, as espiritualidades. E também a gente não pode deixar de frisar o pentecostalismo, né? Nessa tese, eu trago a memória, na verdade, né, dos pesquisadores e da comunidade em geral, de que o pentecostalismo ele nasce aqui. O pentecostalismo brasileiro ele nasce na Amazônia, né? Em Belém do Pará, com a Assembleia de Deus. E uma das críticas que eu faço na tese é justamente essa, que se fala no pentecostalismo brasileiro a partir da Amazônia, mas nunca houve um aprofundamento desse movimento aqui, né? Mas a tua tese ela não trabalha só a Assembleia de Deus, não? Não, a minha tese ela estudou 3 comunidades pentecostais, né? A Assembleia de Deus, a IURD, né? Que é conhecido como Universal do Reino de Deus, e o Ministério Internacional da Restauração, o MIR, por ser uma das igrejas mais recentes do movimento neopentecostal. A Assembleia de Deus, historicamente, é considerada um clássico, né? Sim. Do pentecostalismo clássico, já a IURD e o MIR são considerados, então, movimentos neopentecostais. Então, trabalhei uma igreja pioneira, né? Aí depois uma igreja ali da década de 1970, né? Que a gente sabe, e uma igreja mais recente, que também é uma igreja que nasce na Amazônia, né?
Assembleia de Deus nasceu no Pará, em Belém, e o MIR nasce em Manaus, Só no a IURD que não, Amazonas, né? Só a IURD que não. Aí é a conexão que eu fiz, né, com o Brasil, pensando o contexto amazônico e também o restante do Brasil. Aí a IURD foi essa conexão, né, com a Amazônia, né? São Paulo, né? Tanto que um dos locos da minha pesquisa foi o Templo de Salomão, né? Fui para lá, Você esteve lá, né? estive lá. Viajei, né? Estive lá por uma semana em São Paulo, conhecendo o templo, né? Aquela estrutura magnífica, né? Sem sombra de dúvida. Lá há réplicas da Arca da Aliança, né? Da tenda, dos tabernáculos, e o próprio templo em si já é um monumento, né? Então, essa narrativa, essa descrição, na verdade, é uma etnografia que eu fiz, né? Eu também coloquei, destaquei no meu texto, né? E essa viagem ela me abriu outros horizontes, né, para pensar esse pentecostalismo. Então, o pentecostalismo judaizado nada mais é do que uma categoria, né? Eu até pergunto se essa categoria é uma categoria já existente ou algo que Não, você mesmo ela é promoveu. nova. Ela surge com o meu trabalho, né? Tanto que a categoria não é judaizante. É o pentecostalismo judaizado. Judaizado. Isso. Né? Não judaizante, é judaizado. Ou seja, a inserção, né? Desses símbolos de forma mais intensa, né? Então a pesquisa é pioneira da nesse cultura, sentido, então? Sim, ela seria pioneira. Há estudos, sim, que já trabalharam essa cultura, né? Essa cultura religiosa do judaísmo, mas não a partir da Amazônia e não com essa categoria, né? Há já, sim, vários estudos, só que estudos também que fizeram pesquisas no único campo religioso. Por exemplo, estudos que já estudaram a IURD e o Templo de Salomão, né? Estudos que também já estudaram o MIR, né? Mas só o MIR. Entendi. O meu trabalho ele se ampliou porque eu quis fazer essa conexão com o restante do Brasil, né? Uma vez que esse fenômeno ele não está só aqui em Manaus, só aqui na Amazônia, né? Ele também é um fenômeno que está em outros lugares do Brasil, né? Mas, por exemplo, a IURD, a relação desses aspectos judaizados, né? Esses aspectos judaizados, ela é recente devido à construção do Templo de Salomão ou ela é anterior? Na verdade, o próprio Ricardo Mariano ele já sinalizava isso lá naquela obra dele, né? Onde ele também vai cunhar o termo neopentecostal, né? Sim. O neopentecostalismo, enquanto categoria, vai se tornar conhecido com os estudos do Ricardo Mariano. Então, a obra dele já sinalizava isso, já apontava, por exemplo, rituais onde se fazia uso da água do Rio Jordão, né? A pedra que vinha de Jerusalém, né? O cajado, né? De Abraão, de Moisés, enfim. E a ênfase também, muitos desses cultos, né? Nós temos uma associação, um apego ao Antigo Testamento, né? Sim, então, esse apego ao Antigo Testamento que vai vincular, então, esse movimento. Por que a gente já vai perceber esses aspectos na IURD? Porque, teologicamente falando, a base dela é o Antigo Testamento, né? Você sabe disso. E justamente porque lá há promessas, né? A teologia da promessa também é um elemento, a própria teologia da restauração, né? Essa ideia do restauracionismo e tal, restaurar o que é primeiro, o que é primitivo, o que é antigo, né? Então, vejam que é uma complexidade mesmo de temas, né? De aspectos. Então, é necessário realmente pesquisadores engajados para decifrar isso. E por isso são tramas bem complexas, né? E daí da ideia da complexidade da trama. A preferência pela IURD se dá pelo templo, talvez também, porque existem outras denominações neopentecostais que também fazem o uso dessas representações do Antigo Testamento, né? Sim, só que, por exemplo, a IURD, até então, ela era só pensada no campo da teologia da prosperidade, né? Ainda não tinha visto estudos que mostrassem esse outro lado da IURD, né? Esses novos usos de símbolos. Por exemplo, eu consegui identificar que o símbolo que vai marcar esse fenômeno no âmbito da IURD vai ser a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é hoje usada em todos os rituais da IURD, né?
a partir da construção do Templo de Salomão, outras igrejas que foram sendo erguidas, construídas ao longo aí dos estados brasileiros, o formato da arca está lá no púlpito, né? Hoje as redes sociais elas nos possibilitam esse contato com outros lugares, né? Então, vi vários vídeos de outras igrejas da IURJ, né, em outros estados. Tem um ritual que eles fazem, né, que é a chegada da Arca da Aliança, que foi uma prática lá na inauguração do templo, né? Teve toda uma organização, né, uma sacralização daquele momento da entrada da Arca da Aliança. Tanto que ela veio coberta, né, e tal. Então, a partir daquele momento, a IURJ começa a praticar esse ritual, né? Tanto que quando eu fui... Chegou a participar de algum... Sim, participei. No Templo de Salomão? Não, no Templo de Salomão não, porque quando eu fui lá não teve nenhuma atividade que envolvesse assim a arca, né? Na semana que eu estive lá. Mas a arca, ela aparece, né? Principalmente no dia de cura. Ou o dia que tem um corredor, né? Que os líderes religiosos, né, da igreja, eles colocam as mãos sobre os pedidos, sobre as pessoas. Então tem a representatividade. Tem, da cura. Eu participei desse dia, uma terça-feira. Eles começam as atividades deles 7 horas da manhã e vai até mais ou menos 9 horas da noite. É uma reunião atrás da outra, né? Uma reunião atrás da outra. E é por isso que é chamado dia de cura, né? Ou a corrente dos 70 também, como é conhecido, né? E essa minha pesquisa, essa minha etnografia sobre esse ritual se deu numa congregação iurdiana no Viver Melhor, aqui em Manaus, né? A gente sabe que o Viver Melhor é um bairro planejado pelo governo federal, né? Mas quem vive ali são famílias muito simples, né? São famílias de renda baixa, né? Trabalhadores, né, que ralam todos os dias para ter o pão de cada dia, né? Mas lá tem um templo enorme, magnífico, com uma estrutura impecável, né? Dentro do Viver Melhor. Dentro do Viver Melhor. Se comparar a igreja e o lugar, a igreja, né, ela aparece esplêndida, né? Então eu fui para lá, acompanhei várias reuniões, fiz entrevista com o pastor que lidera a igreja, né, que administra a igreja. Assim, sim, bastante. O fato de você ser uma pesquisadora, que não estaria ali para participar. Lá, a minha recepção foi melhor do que na sede, na Constantino Neri, né? Acho que devido a, sei lá, enfim, a número de membros, né, por ser uma igreja maior em relação às outras, por ser a sede, na verdade, eu não tive essa recepção, né? Mais difícil de fazer contato com os líderes. Mas na congregação iurdiana do Viver Melhor foi mais fácil. Então eu resolvi trabalhar lá. Mas a tua intenção era fazer lá na sede? Na sede. Mas aí os percalços da pesquisa, né? Foram aparecendo, e aí você, como pesquisador, vai vendo o melhor caminho, né? Para chegar aos objetivos da pesquisa. A congregação, a denominação da IURJ também, eu me recordo, talvez ela seja uma das pioneiras do neopentecostalismo no Brasil, sim, né? Ela talvez é considerada. Não poderia ser outra também, né? A ser escolhida para realizar o processo da tese. E também é uma das pioneiras, se não me engano, da Fogueira Santa em Israel, sim, também, isso, né? Então esses vínculos são bem antigos mesmo, sim, né? Isso mesmo. Mesmo que o Templo de Salomão seja algo novo, né? Mas esses vínculos são bastante antigos mesmo. Sim, né? Isso mesmo. É por isso que o pentecostalismo judaizado, daí da ideia de trama, é um fio dessa trama que sai do neopentecostalismo. Na minha tese, eu consegui fazer uma analogia com o rio Amazonas e seus afluentes, né? Porque eu me apropriei da metodologia do rizoma, do Deleuze e do Guattari, que são filósofos, né? E eles inauguram, né, o conceito de rizoma. É uma epistemologia nova para pensar justamente o que nós somos hoje, porque o indivíduo ele é complexo, né? Ele muda, a sociedade também, os contextos históricos se modificam muito rápido. Então, são fios. E você não conhece onde começa e onde termina esse fio. E são fios coloridos de muitas cores. Assim é o Rio Amazonas, né? Muitos afluentes. E cada afluente vai levando, né? A cada mudança do rio, né? Novos afluentes vão surgindo.
Então, eu coloquei o Rio Amazonas Aham. como pentecostalismo brasileiro, né? Oh, legal. E cada afluente dele representando uma vertente pentecostal. Essa ideia você teve assim no Sim, decorrer, no antes? decorrer da pesquisa. Né? Foi no Legal. decorrer da pesquisa. Com as leituras, e Aham. aí você vai tendo contato, né, com o campo, né, as Uhum. ideias vão surgindo, o que a gente chama de insights, né? Sim. Que é isso que torna a pesquisa original, Quando né? tu fala do Rio Amazonas, tu fala a junção dele, o Rio Negro com Solimões, isso também faz É relação? o rio dele, é o rio todo. O rio É o todo, rio né? todo, é o rio E os Amazonas seus afluentes na seriam sua essas... extensão. Entendi. Os afluentes é justamente, né, os furos, os lagos, né, os chamados igarapés, né, os igapós, né. Então são vertentes. E aí eu faço a conexão do neopentecostalismo, nós vamos ter o pentecostalismo judaizado, que é a seria prática, uma vertente, né? a prática, né, ou do uso dos símbolos judaicos, né, no âmbito das comunidades pentecostais. O pentecostalismo continua sendo o mesmo, mas ele se dinamiza, né, ele se modifica, assim como o rio, né, assim como o rio Amazonas. A água não é mais a mesma, né? Então, da mesma forma, o pentecostalismo brasileiro. Mas o pentecostalismo judaizado pode, de repente, ser sucumbido. Pode, de repente, ou então se ampliar ainda mais, se dinamizar ainda mais, né? Há essa possibilidade. O que talvez está acontecendo, né? Pelo menos com a IURD, né? Começando com algumas ideias, com a fogueira santa, com alguns elementos, até culminar com a ideia do suntuoso templo. Só que entre o pentecostalismo, entre o neopentecostalismo e o judaizado, eu identifiquei um outro, daí dos afluentes. Qual? Que eu chamei de pentecostalismo celular. Ele é a ponte, tá entendendo? Ele vai fazer a conexão entre o neo e o judaizado. Ele está aqui. Porque eu consegui perceber que a intensificação dessas práticas nas comunidades pentecostais vai se dar com o movimento celular. E daí, então, nós falamos muito da IURD, né? Agora vamos falar um pouco do MIL. Eu acredito que é isso que tu pretende agora, né? Então, vamos lá. Então, o Ministério da Restauração é uma comunidade neopentecostal que nasce aqui, né? No Amazonas, ali na década de 1990. Na verdade, é uma igreja que vai fazer essa transição entre o século XX e o XXI, né? E o pentecostalismo celular, como eu chamei, ele que não é uma nova categoria, cunhada por ti também. Também né? Por mim também. Ele não nasce aqui, ele nasce na Coreia, né? Na Coreia do Sul e tal, né? Chega até aqui. E esse pentecostalismo celular, ele também traz, né, no seu âmago aspectos da teologia da prosperidade. Sim. É evidente, tá ali esses elementos, né? Então ele vem da Coreia do Sul para Bogotá, Colômbia, né? E chega ao Brasil, né? Aí você faz todo esse percurso Faço também. todo esse percurso. Eu fiz todo esse percurso. Tanto que a minha tese são quatro capítulos, né? Não tive como fazer menos porque eram muitas informações. Né? Levei muito tempo, 4 anos e meio, né? Para terminar, fazer a pesquisa. Teve a pandemia, né? Aí tive que dar uma parada das entrevistas, da pesquisa de campo. Enfim, então eu fiz esse itinerário desse pentecostalismo, né? Então, quando ele chega na Amazônia, em que o MI vai ser a igreja pioneira, né? Na verdade, a Amazônia, não só o MIR, né? Como a Igreja da Paz, com o MDA, né? Com o MDA lá em Santarém. Santarém explodiu muito rápido. Muito mais que aqui, né? Muito mais do que aqui. Nós temos a Igreja da Paz aqui, mas não é tão forte quanto lá, né? Isso mesmo. Tanto que ela se espalhou muito rápido para outros estados do Brasil também, né? A partir desse modelo. Mas... É um modelo diferente, né? Sim, mas a gente vai ver que a Igreja da Paz ela não é fundada a partir desse modelo. Sim. Né? Ou com esse modelo. Ela, na verdade, vai depois agregar, né? Esse modelo de evangelismo, de conversão, de crescimento de igreja, né? Mais tarde. O MIR, não. O MIR já vou perceber surge, né? Que ele já surge vinculado a essa movimentação das células, né? Até interessante. Na verdade, eles falam isso, que o coração do MIR é as células. São as células. Né? Aqui na faculdade, você é professora da casa,
E a experiência na sala de aula, com certeza, pode surgir diversas perguntas, né? Principalmente porque você trabalha com pentecostalismo, né? Com protestantismo também. Mas em algumas aulas, principalmente de eclesiologia, quando se fala de pentecostalismo clássico, neopentecostalismo, aí sempre surge essa dúvida, né? Agora, é claro, a partir dessas novas categorias, talvez nós já podemos encaixar perfeitamente, né? Podemos assim dizer, o MIR, né? Que alguns dizem, o MIR é uma igreja pentecostal, outros dizem, não, o MIR é neopentecostal, né? E aí vem essas categorias, por exemplo, essa nova, que coloca então como pentecostalismo Judaizado. judaizado, ou é neopentecostalismo judaizado? Não, o meu trabalho vai trazer a categoria pentecostalismo judaizado, porque não é só o MI e a IUJ, é a Assembleia de Deus também, que é uma igreja antiga. Também ela passou pelo processo, né, de dinamização, inserindo a prática da célula e também inserindo os símbolos, alguns rituais. Eu participei de vários eventos em congregações assembleianas, em minhas viagens que eu tive, né, a oportunidade de fazer a trabalho pela Boas Novas, eu aproveitava para observar. Né, em várias igrejas do interior, a bandeira de Israel estava lá, ou a Assim, Arca da Aliança como o menorá. púlpito, o menorá, né? Por isso que para cada igreja eu percebi uma simbologia e a forma como se lida com isso. Não é igual. Né? É importante frisar isso. A IURG é um modo, o MI é outro e a Assembleia de Deus é outro. Mas eu considero até que talvez a IURD e o próprio MI sejam mais uniformes do que a própria Assembleia de Deus. Porque, claro, vamos falar de Assembleia de Deus, movimento pentecostal clássico, pelo menos uma categoria bastante utilizada para falar acerca da Assembleia de Deus, juntamente com a Congregação Cristã do Brasil, né? Que surge nesse momento, né, aqui no Brasil. Mas essa questão das células, ela está bem centrada aqui na região norte, né? Sim, Porque se nós vamos pegar a Assembleia de Deus como um todo, né, que está em todos os estados brasileiros, nós não vemos a presença mas o movimento celular brasileiro nasce aqui na Amazônia. Né? E se ampliou para o restante se estende, sim, do Brasil. É por isso que o contexto é amazônico, por isso de pensar o pentecostalismo a partir da Amazônia. Porque a Assembleia de Deus em outros lugares, apesar de não aderir o movimento celular, né? Mas você vai perceber também que outros lugares há essa inserção. Sim. Ou em outros que não há, por exemplo, a adesão dos símbolos judaicos. Mas em Manaus nós temos, sim. Na Amazônia nós temos. Em Manaus, as congregações em Manaus não todas, né? Sim. Mas há, por exemplo, eu participei de uma cantata de Natal em 2018, eu fui, né? E na hora que o coral estava cantando as músicas de Natal, lá passou uma bandeira de Israel, né, sobre eles, na cantata de Natal. Sim. Então, ou seja, veja aí o símbolo, uma congregação assembleiana lá na Zona Leste. Né? Então, eu fazia essas observações. Quando eu falo da uniformidade, eu falo porque, sim, claro, é perceptível, não se pode negar a presença desses símbolos judaicos, desde a bandeira, a arca, menorá, o candelabro, né? O candelabro. E outras... a estrela de Israel. Isso, estrela e tal. Talvez até mesmo termos que são bastante comuns, não apenas na Assembleia de Deus. O próprio investimento em caravanas para Israel, sim, né? Isso que tem sido bastante comum já aqui também no Norte, né? E, claro que impulsionado também pelo MIR, né? Que já faz esse processo antes. Eu não sei se talvez chamar os cantores de levitas também. Isso sim, tem alguma, são levitas. Por exemplo, ainda há congregações assembleianas que são consideradas nação. Sim, é verdade. A ideia de nação está atrelada justamente a esse contexto do veterotestamentário, que vai ser bastante usado. Né? E algumas congregações aderem sim, isso, né? Isso mesmo. Falam nação e aí o número que representa, isso, né, nação a área, 123, né? Nação 73. Nação 73, né? Nação 73, rapaz. Nação 73. Mas isso não é tão uniforme. Nós temos algumas congregações assembleianas que não se identificam como nação. Como nação, ou com os símbolos também, né? Sim, também. Sim. Isso eu faço mesmo. parte de uma área aqui, de uma congregação assembleiana, de uma área como um todo, que não adere, né, a isso. Né? Talvez uma congregação ou outra possa ter ali
o estandarte de Israel, a bandeira de Israel, mas não todas, né? Então não há um movimento que aponte, não há nenhuma das congregações que tenha menorá, não tem arca, né? É por Mas isso tem sim aquelas que que... cada igreja ela foi identificada a partir do seu modo, né? Da sua forma. Porque né? aí não... Não é uniformizante, sim, né? porque o milho já foi centralizado, né? Era uma congregação única. Hoje já se fragmentou por zonas, São setoriais, né? Já Isso. são 8 Isso. setoriais. Mas todos esses setores eles mantêm talvez as mesmas práticas, né? As mesmas práticas. Mas talvez por conta disso, porque vamos pensar aqui, a Assembleia de Deus ela é fragmentada em diversas congregações, né? Sim, Aqui no norte. Ela então, é dinâmica. Muitas, São muitas. Então, e na verdade, tudo isso, né? cada pastor tem autonomia, a sua autoridade, né, sobre aquela igreja, a sua Sim. autonomia, né? Então tem essa liberdade, né? Ao contrário de outras igrejas, né? Sim. Que já não tem essa prática, né, administrativa, né? Como o MIR. Né? As setoriais estão todas vinculadas à sede. Né? O que acontece na sede também vai acontecer nas setoriais, né? Que são já 8 igrejas, aproximadamente, aqui em Manaus. Né? Na verdade, de acordo com as zonas, porque a sede é muito longe, né? Ponta Negra, então está longe dos bairros. Né? Zona oeste da cidade, aí vem... Veja como a Zona Leste ou Norte são bem distantes isso dessa foi região. Também um dos critérios que os levou a começar a construir, levantar igrejas. Eu acredito que até lugares. Tardou, talvez, esse projeto, né? Se é um projeto por conta era porque eles estavam vendo que estava acontecendo o afastamento de fiéis. Fiéis migrando, se convertendo lá, mas migrando para outras igrejas mais próximas de suas casas, né? Porque não tem como, né? Talvez a ideia era a uniformização mesmo, né? Porque você centraliza e você torna uniforme. A figura do líder ali está, então o uniforme será também que é uma prática do neopentecostalismo, né? Essa questão de focar uma igreja a partir do líder é um movimento do neopentecostalismo. A foto do pastor na frente da igreja, né? E ele como centro de tudo, né? Então, isso vai ser uma prática que vem com o neopentecostalismo no Brasil. E aí nós teríamos, nesse caso, a liberdade que os pastores assembleanos têm em suas congregações, nós teríamos aí um processo de inserção desse material judaizado ou do próprio neopentecostalismo dentro do contexto do pentecostalismo clássico também, né? Sim. Porque, como eu falei, fazendo analogia com o rio, não tem como. Né? Essa água que vem, ela também jorra, ela chega ali nos outros afluentes, né? É distribuído para os outros afluentes. Então, não tem como dizer que o pentecostalismo clássico está ileso das mudanças, da dinamização do próprio pentecostalismo. Ele também vai ser impactado, mas como que ele vai ser impactado? A partir da sua realidade, a partir do que ele é, né? Então, esse movimento também... de certa forma, atingiu também a Assembleia de Deus. Por isso que eu estudei a Assembleia de Deus. Eu te faço até uma pergunta. Hoje, ainda há pentecostalismo clássico? Nós podemos dizer que essa congregação, a Assembleia de Deus, ela ainda está dentro dessa categoria do pentecostalismo clássico? Pois é, como você mesmo falou, né? Se a gente for pensar os estados brasileiros e a Assembleia de Deus, a gente vai perceber diferenças entre elas, né? Se você for pensar a Assembleia de Deus aqui do Norte e fazendo uma comparação, por exemplo, entre Pará e Amazonas, há uma diferença grande entre elas, né? Só que, historicamente falando, ela é considerada clássica, porque ela foi a primeira, né? Na verdade, a congregação cristã também. Né? A congregação cristã, a gente pode dizer que ela se mantém... Né? O próprio Gideon Alencar vai mostrar isso, a congregação cristã, lógico, devido à sua teologia, que é uma teologia diferente da Assembleia de Deus, né? Ela se mantém firme, né? A sua identidade, né? Lá os seus primeiros códigos, né? Que deram origem a ela permanece. Também não sabemos, ou sabemos, né? Se é o crescimento do assembleanismo no Brasil que vai fazer com que ela possa perder naturalmente sua identidade, porque a congregação cristã não é uma igreja que surge meses antes, acredito, ali do movimento no Pará, né, na Assembleia de Deus, mas não é uma igreja que talvez identifique... Não, ela é antes. Não, a CCB, ela é antes. Cristã, ela é anterior. Ela é anterior. Sim, isso.
E a Assembleia de Deus surge um tempo depois, Isso, né? alguns meses depois. 1910, 1911, 1911, né? Isso, meses mesmo. depois, mais tarde. Mas não é uma igreja que chegou a crescer tanto, né? Não, Talvez não. a manutenção dessa tradição, né? Por conta da teologia dela, É. não esquece isso, né? Por conta da teologia, o Gideon Lencar vai mostrar isso. As bases teológicas da congregação cristã são outras. E essa é, é uma das suspeitas porque que ela não cresceu tanto e porque que ela não mudou, né? Não mudou. A Assembleia de Deus, ao contrário, né? Ela se ampliou, né, bastante, mas a sua teologia permitiu isso, né? Sim. Essas mudanças. Então, respondendo a tua pergunta, né? Historicamente falando, a gente não pode deixar de pensar que a Assembleia de Deus é clássica, né? Só que essa Assembleia de Deus como o próprio Gideon fala, são assembleísmos, né? Isso. Ou seja, é o próprio pentecostalismo assembleiano se dinamizando, né? Se ramificando. Então, o pentecostalismo é um movimento de fé complexo, dinâmico. A gente não tem como pautar uma única conjectura sobre ele. Não tem como, né? Mas, historicamente falando, a gente tem como dizer que é o clássico. Mas talvez não seja com as mesmas bases, né? Sim. A gente ainda vai encontrar igrejas. A minha mãe, por exemplo, que é assembleiana, ela segue a tradição, raiz, né? Raiz, segue a tradição, sim. né? Para ela tem que ser saia, cabelo comprido, né? E tal. Cantar em harpa cristã. Aí no harpa cristã, ler todos os dias a Bíblia, né? Ir para a escola dominical, Essa é a raiz, orar, Essa né? é a raiz. E ela ainda preza por essa tradição, né? Lógico que essa tradição ela não se perdeu. Sim, claro. Não é isso que nós estamos sim, dizendo, né? Que ela não existe. Porém, a gente já sabe que existem outros aspectos, outros elementos presentes no âmbito da própria Igreja Assembleia de Deus. Por exemplo, a Assembleia de Deus aqui no Norte, e já que estamos falando de Assembleia de Deus, isso fez, inclusive, com que ela rompesse, né, na convenção, né? Rupturas? Houve essas rupturas. O surgimento dessa nova convenção, que é a CADB, né? Isso. Que rompe com a CGDB, está associada a isso. É por isso que eu estou falando, né? Em relação a isso. É algo bem complexo, porque a Assembleia de Deus do Norte ela vai se envolver no partidarismo político, né? E aí ela também vai abraçar as mídias, né? As mídias sociais. Que lá no comecinho desse pentecostalismo, fazer uso da televisão era pecado, eu lembro, né? Até então a gente não tinha televisão em casa porque era considerado pecado. Não podia. Não podia, né? Mas depois que o meu pai saiu da igreja... aí foi permitido. Aí teve televisão em casa, né? A gente começou a ter televisão. Eu lembro que a gente teve televisão de acordo com o que era produzido na Zona Franca de Manaus. Meu pai saiu da igreja, graças a Deus. Né? Do Tec-Tec, depois a preta e branca, eu lembro. Depois a colorida, a grandona, daquela do bundão, aí foi, né? Tubo, né? Do tubo, né? Que a gente tinha um irmão, eu tinha um irmão, que ele veio para Manaus trabalhar. Aí aqui ele se tornou policial, né? Aí teve uma vida melhor e tal. E eu lembro que o presente que ele mandava para nós lá em casa era a televisão, né? Então eu comecei a assistir novela, se afastando filmes. do assembleanismo clássico. Isso mesmo, mas eu lembro que era condenado o uso da TV no púlpito da igreja, né? Não podia ter. E hoje a igreja tem uma emissora. Veja, ó. E aí, a gente pode dizer que ela deixou de ser, né? É uma igreja histórica? Não, ela tem uma história, né? Ela tem uma história, não só a nível local, como a nível nacional. Sim. Tanto que a própria literatura que vai pensar o desenvolvimento brasileiro, o crescimento brasileiro, né, deixa de lado o movimento pentecostal. O Leonardo que tentou fazer, né, essa história de um Brasil em crescimento a partir do protestantismo, né? Que é como é o livro dele? O Protestantismo Brasileiro, né? Isso. E ele escreveu uma obra chamada como é o Iluminismo, esqueci o nome, mas era o Protestantismo e Iluminismo, uma coisa assim, que ele vai trabalhar as primeiras
manifestações, né, sobrenaturais, avivalistas, né? Ou que, como Alderi vai chamar oh, meu Deus, luminoso é o Eliade, né? Mas ele não chama luminoso, como é a categoria que ele usa? Vamos lembrar. Esqueci agora, olha. Esqueci. Entusiasmo religioso, né? É isso que ele vai chamar o Alderi. Então, o Leonardo escreve uma obra, tanto que eu faço a descrição dessa obra, né? O meu segundo capítulo da tese, eu resgatei as primeiras literaturas, né, que começaram a trabalhar de forma acadêmica, científica, metodológica, né, o pentecostalismo no Brasil. Porque até então eram só narrativas, né, alguns textos dos próprios evangélicos, né, dos próprios pentecostais, né, mas até então não tinha um trabalho acadêmico, que foi o trabalho da Beatriz Muniz, né, década de 1960, 1969. E a Beatriz, muitas das vezes, ela não é valorizada no estudo do pentecostalismo. Se fala nela, né, mas não a coloca como um clássico. E ela não é não só um clássico dos estudos do pentecostalismo, ela é um clássico da sociologia da religião no Brasil, junto com o Prócoro Camargo, né, que foi o mestre, né, dela, mestrado, doutorado, né. Então, ela escreve uma obra e a partir daquela obra ali, eu lembro que quando eu defendi a tese, uma das professoras que estava na banca me perguntou, né, por que do uso dessas obras? Porque eu aprendi muito com eles. A forma como eles trabalharam, o próprio Paul Freston, né, o Leonardo e a Beatriz, que foram os autores que eu usei, né, como base, eu aprendi muito com eles. Por exemplo, a Beatriz, ela fez mais de 200 entrevistas. Né? E ela fez uma descrição do culto, ela fez uma descrição da liturgia, ela fez uma descrição da escola bíblica dominical. Quando eu soube pela primeira vez da Beatriz, eu corri atrás dessa obra. Não tinha em lugar nenhum, né? Não tinha. E aí, eu lembro que eu até falei com o Fanuel, vamos ver se a gente consegue essa obra e tal. Eu tenho um amigo em São Paulo que tem, então pede a Xerox, porque eu precisava ler, né? Eu gostaria muito de ler a obra. E aí eu lembro que mexendo em outro dia Falando na internet... Nisso, vamos falar dos desafios da tua pesquisa? Talvez esse seja um desafio, seja um, né? Um dos desafios que eu enfrentei foi encontrar a obra da Beatriz Muniz, né? Não tinha em sebos, né, online, que eu costumo... É porque é uma época que você não deixa lá numa plataforma e tal, não, como isso, hoje, digital, né? E tal, tá tudo digital, mesmo, online. Não, essa época as coisas eram mais difíceis. Eu lembro que eu fiz contato com pessoas, né, que poderiam me ajudar, que foram alunas, né, da Beatriz. E aí, um dia, mexendo na internet, varrendo a internet, procurando a obra, pelo menos em PDF, alguma parte do texto, lá o Google me dá a biblioteca do IMPA. Do IMPA? Do IMPA aqui. É mesmo? Aqui em Manaus. Aí estava lá o número, né, do livro, aquele código que tem, né, na biblioteca, e que ela estava disponível. Texto físico? Texto físico. Aí, lembra do Alexandre? Sim, o Busaglo. E aí eu lembro que ele havia comentado que ele trabalhava no IMPA. Peguei e liguei para ele. Biblioteca de lá, né? Aí ele falou, peraí, professora, eu vou já ver. Mandou a foto, o livro estava lá. Ai, foi uma satisfação enorme. E estava aqui, pertinho, né? Bem aqui. Aí, tem como emprestar? Posso emprestar. Trouxe, tirei xerox com cuidado, que é um... Né? Na verdade, ela deu de presente para um pesquisador do IMPA e ele doou para a biblioteca do IMPA. Tava lá a dedicatória dela para ele. Foi muito legal, foi emocionante quando eu encontrei a obra, mas depois né? de muito pesquisar, de muito procurar pesquisar. Procurando já com o pessoal... E eu não empresto. Eu não dou, eu tenho a cópia. Tombada lá no patrimônio. Não. Se quiserem, é muito caro. Tem que consultar lá em casa, não pode. Isso mesmo, né? Não pode. Mas quem quiser consultar, o livro tá lá. Que bom. Na biblioteca do Outros desafios IMPA. que você pode apontar também? Acho que o período pandêmico, né? Sim. O período pandêmico, perdi uma cunhada, perdi o meu irmão, né? Outros tios também, familiares que adoeceram, né? Enfim, esse período foi bem difícil, 2 anos, né?
E aí as igrejas fecharam, né? Eu não tinha como ir até as igrejas, A tua ida conversar. pro Templo de Salomão Foi em 2019. Foi antes, Foi né? um ano anterior à Pandemia. pandemia, né? 2019. Consegui ir lá, ainda bem. É. Então, acho que esse período foi desafiador. Mas, assim, a gente sabe que escrever um trabalho como esse não é fácil. Sim. E durante o doutorado, eu trabalhei e estudei, né? Trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. Porque eu não consegui bolsa, né? No mestrado eu estudei com bolsa, foi mais fácil até, né? Também foi um trabalho com seus desafios, mas o doutorado ele foi muito mais desafiador. Sim. Na verdade, todos os professores que nós temos entrevistado aqui, e principalmente os que são da casa, comentam acerca desse desafio. Com certeza seria muito bom e o ideal, né? Você, então, receber uma bolsa, receber fomento, né? Sim, enquanto fomento você de pesquisa. Com pesquisa. certeza, isso seria o ideal, mas não é o que aconteceu. Na verdade, até uma crítica que eu faço nesse espaço, que as instituições no Brasil precisam valorizar a ciência que a gente produz aqui, né? A gente está num país, por exemplo, eu que estou no campo do estudo da religião, né? A gente está num campo muito diverso, né? De muitas religiosidades, muitas espiritualidades, né? E falta pesquisadores que se voltem para a religião aqui, pois né? E para se voltar para esse campo é necessário dedicação. Sim. Né? É necessário instrumentos, né? Instrumentos para isso, porque fazer pesquisa não é só ler livros, né? Você faz uso de instrumentos, né? Então, muitas das vezes, o meu marido foi comigo, né? Me levar, participou das entrevistas, né? E tal, porque eu não dirigia, então vamos comigo, né? Sim. Então, tudo isso, né? E essa pesquisa, ela foi financiada por mim. Que bom que eu vim de uma instituição pública, né, que me possibilitou o título de doutora, né, que me possibilitou ter acesso a esse título. Mas os desafios são muitos. Né? E existe essa carência de pesquisadores aqui na nossa região que se voltam para a religião. Falta um programa, né, de pós-graduação que aponte especificamente a religião. Pois é, mas esse também é um problema estrutural, né? Por que não há programas, né? Por que não há pesquisadores voltados para esse campo, né? Aqui na nossa Amazônia? Justamente porque não há financiamentos, não há programas. Os programas que nós temos de pós-graduação, né? São programas que são avaliados de acordo com a realidade do Sudeste. Entendeu? E essa avaliação, muitas das vezes, nos coloca lá embaixo. Não é que nós não temos pesquisadores de qualidade, né? Não é que nós não temos programas com professores em potencial, enfim, pesquisadores, né? É que a nossa realidade é outra. Você vai pesquisar uma comunidade ribeirinha, por exemplo. Você vai pesquisar uma das... Tipo Jaiteu. Mas... Jaiteu de cima, do meio, de baixo, né? Tipo Jaiteu, né? Como é que você vai pesquisar? Pois é, como que você vai para Jaiteua? Isso. Você sai de Manaus, não é só uma Jaiteua, pega um ônibus, vai para Manacapuru. Lá de Manacapuru você pega um barco, né? Aí vai para uma comunidade você pega uma outra rabeta, vai para outra e vai para outra. Ou seja, né? A gente precisa de fomentos, né? A gente precisa de fomentos. Então, um dos meus desafios nesse tempo foi conciliar, né? A vida acadêmica com a vida do labor, né? Do trabalho, né? Não é uma tarefa muito fácil, não é uma tarefa fácil. A gente consegue. Isso. A gente consegue. Mas, tanto que, até falando pro Emanuel, né? Eu sofro em pensar no sofrimento que eu tive durante a tese, né? Mas para mim isso não, eu sabia que eu ia passar por isso, né? Por esse sofrimento, porque foi muito legal essa disciplina que nós tivemos no doutorado, que nós lemos textos sobre isso. Eu lembro de um texto, A Dor da Tese, né? Alunos que abandonam programas porque não conseguem mesmo, né? Alunos que depois que se formam não querem mais saber, porque é desafiador, né? É verdade. É desafiador, não é fácil, não é né? fácil mesmo. Não é fácil esse trabalho, né?
esse trabalho de pesquisa. Além de tudo, do trabalho prático, você tem que ter todo o embasamento intelectual, né? Sim. Porque você não vai lá para Jaiteu, eu vou estudar Jaiteu, tá, mas quais são as bases epistemológicas, filosóficas, quais são os caminhos que você vai percorrer, tudo isso você tem que ter domínio, né? Tudo isso você tem que ter domínio. O pentecostalismo judaizado, enquanto categoria, ele tem uma base, né? Ele tem um fundamento, ele está calcado em ideias que já estão postas. Por exemplo, o meu caminho metodológico, teórico-metodológico, foi Max Weber, né? Sociologia weberiana, né? Dialogo com ele direto. Né? Mas dialoguei com Deleuze, Guattari, com a Batista, enfim, que me ajudaram a construir o trabalho, que o conhecimento ele não surge assim do nada. Você acorda, eu vou escrever sobre isso, né? Mas vamos, já encerrando aqui nossa conversa, tá muito boa realmente a nossa conversa. Lembrei de Jaiteu, do meio, de baixo, de cima. Eu estudei, eu nem sei. Não lembro. Tá por aí, né? Não, mas na Esse época, foi no mestrado, na época da graduação, da graduação, que eu fazia PIBIC, que eu fazia PIBIC, mas eu deu estudei, origem ao artigo, né? Eu estudei Jaiteu de cima, Jaiteu do meio, Jaiteu de baixo, né? Não, é Jaiteu de cima. Aí no mestrado eu estudei só Jaiteu de cima. Né? Era para no doutorado trabalhar o outro Jaiteu. Não. Mas, Liliane, vamos encerrar aqui a nossa conversa. Não sei se você deseja apresentar mais um apontamento da sua pesquisa que não foi contemplado aqui na nossa conversa, alguma particularidade, porque nós perguntamos acerca do desafio, mas eu perguntaria sobre o futuro. O que a tua pesquisa pode apontar? Será que após a conclusão da tese, da defesa, novas perspectivas já surgiram? Novas tramas? Sim, na verdade, o meu trabalho, ele resolve, né? Essa questão. Por que da inserção, né, dos símbolos judaicos, né? Por que houve essa intensificação? Não é que não havia um pertencimento antes, né, com o judaísmo, né? Todo cristão sabe que o cristianismo nasce do judaísmo, né? Ele sabe que as nossas bases cristãs são bases judaicas, né? Mas esse cristianismo, ele é diferente, né? Ele também é dinâmico, ele também se... Para algumas comunidades houve um rompimento, né? Sim, isso mesmo, não, isso, né? Não é uma continuidade do judaísmo, né? Eu não considero como uma continuidade, mas sim como um movimento de fé que teve as suas origens ali. Talvez o resgate ou a restauração, como o próprio termo indica, né? Se volta para esse... na verdade, essa é uma discussão ainda ampla, né? Eu participo... de um grupo de estudos que é do IB, que é o Instituto Brasil-Israel, né? Eles é um grupo de estudo, na verdade é um instituto e eles têm vários grupos de estudo. E aí eu faço parte do grupo do professor Michel German, que é um dos nomes hoje que trabalha, né, essas questões do judaísmo, a figura do judeu. E os símbolos religiosos do judeu, eles estão muito presentes na nossa atualidade, no nosso contexto. E isso eu saio do campo igreja, né? Ele se amplia para o campo político. E ele se amplia também para o campo ideológico, né? Ele está presente ali. Por que nas manifestações, no Brasil, agora, a bandeira de Israel está lá? Independente se é evangélico, se é católico, se é judeu, a bandeira de Israel está lá, né? Por que atualmente a gente tem visto, por exemplo, discursos antissemitas, né? O antissemitismo é uma prática hoje no Brasil. Os dados mostram, eu participei de uma reunião onde vários relatórios internacionais foram divulgados, em que cresceu muito, né, o antissemitismo, não só no Brasil, como também a nível mundial. Isso, não tem relação da religião. Pois é, por isso que eu estou te falando, essa questão do judeu, da religião judaica, né, é algo que se amplia, não está só no campo da religião, está para outros campos ideológicos,
campos políticos, né? A própria ideia de raça surge novamente, né? Essa ideia de que todo judeu é rico e não é bem assim, né? Que Israel, por exemplo, é uma nação religiosa. Peraí, não é bem assim, é uma religião laica, né? Secularizada. Tá entendendo? Sim. Então, se amplia esse contexto. Mas o meu trabalho, eu acho que ele resolve isso, ele vai explicar isso no campo da religião. É a sociologia analisando, então, o campo da religião. E eu dialoguei muito, né, com a teologia e com a história, né? Essa base teológica que eu tive me ajudou a compreender algumas perspectivas que estão no âmbito da teologia e que a sociologia talvez não conseguiria captar, né? Mas ali, ela dialogando com a teologia, eu consegui, então, fazer essa ponte, né? E trazer essa resposta. Mas eu acho que o meu trabalho, ele abre, né, para novas pesquisas, Sim. né? Novas Outras possibilidades, né? Não só na Amazônia, como também em outros lugares. O que o futuro espera em relação a isso, eu não sei dizer. Sim. Né? Mas só outra tese direta. Não sei apontar, né? Mas enfim, acho que é um trabalho não querendo. Não, queira, pode falar. É um trabalho que eu acho que ele realmente é uma tese, né? Acho que há elementos originais ali, né, que resolvem essa questão, esse contexto, né? Professora Liliane, fico muito feliz de receber você aqui no Teologar, podcast Obrigada. de Teologia da Faculdade Boas Novas. Há muito tempo que nós já planejávamos receber você aqui, e eu muito mais também de fazer aquela pergunta clássica, né? Qual é a tua tese? E foi respondida aqui, com certeza. Sim, tá? Então nós queremos agradecer. Espero que você possa retornar conosco outras vezes também, em outras oportunidades, para falar desses temas ou outros também, tá bom? Então agradeço. Agradeço também o convite, muito bom o bate-papo, né? Acho que essa interação com os estudantes também, né? Por meio desse canal, né? Desse instrumento que é o podcast, acho que outros temas também vamos aí discutir, com né? certeza. Trabalhar. Estou aí à disposição. Obrigada pelo convite. Que bom. Então, pessoal, nós estamos encerrando aqui. Agradecemos então a participação de vocês. E não esqueça, se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Até o próximo episódio.